Atenção para isso daqui. 3 homens vivem momentos de desespero. Isso acontece aqui em São Paulo. Eu vou explicar a história para vocês. Roberta Salso, eles foram presos por um assalto e eles dizem que não cometeram este crime. Pois é, os acusados afirmam que foram detidos no lugar de um primo deles. A história está meio confusa ainda, né? Mas tem uma coincidência na cena desse crime que transformou um pesadelo aí para todas essas famílias que tentam provar a inocência dessas pessoas. A aflição de Vilzoleda, Delaine e Fernanda já dura 1 ano e 9 meses. Quero justiça. É só isso que eu quero, é justiça. Porque pode vir aqui, ó, perguntar para quem for, que todo mundo sabe da injustiça que a minha família está passando. Fernando Souza, Ricardo Marques de Brito e Renato Silva de Souza estão presos desde fevereiro do ano passado, indiciados por um crime que um parente cometeu. Quem tem que pagar é quem fez. E o Renê, ele tem que pagar pelo que ele fez. Renê Silva de Souza, de 23 anos, morava neste endereço na zona leste de São Paulo com a avó, Vilzoleda, e o tio Fernando. No local há mais 2 casas, uma onde Renato, irmão de Renê, mora com a esposa, Delaine, e outra onde vivem a tia dele, Fernanda, e o marido, Ricardo. Ninguém desconfiava que Renê estava no mundo do crime. Ele saía todo dia, o Renê, ele saía vestido de jaleco azul, falando que estava fazendo bico numa metalúrgica. No dia 6 de fevereiro do ano passado, Renê participou do roubo de uma van carregada com adesivos. A Polícia Civil, que monitorava um carro usado no assalto, encontrou a carga e o veículo neste posto. Um dos integrantes da quadrilha entregou o comparsa e disse que ele mantinha 2 vítimas reféns em outro carro na frente de casa. Eu tô chorando aqui, cara, de emoção de ver vocês aqui pra buscar casado. Sou casado, eu tenho filho de 14 anos. Então vai voltar pra casa, são salvos, se Deus quiser. Logo depois, os policiais entraram na casa, prenderam Ricardo, Renato e Fernando e apreenderam o rastreador do veículo. Renê tinha escondido o aparelho dentro de uma caixa de ferramentas na garagem da casa e a família não desconfiava de nada. Nós estávamos tudo na garagem, só que tinha muito saco de roupa. Só que quando ele colocou aquela caixa lá, e depois eu dei uma olhada assim, eu pensei até que era uma caixa de ferramenta. Eu só fui descobrir o que era, foi quando as polícias chegou aqui. Além do rastreador encontrado dentro da casa, 3 vítimas reconheceram Ricardo, Fernando e Renato e os apontaram como integrantes da quadrilha. Durante o tempo em que ficaram dentro do baú do veículo estacionado aqui, elas viram os 3 entrarem e saírem da casa, de onde Renê buscava água. E é isso o que mais pesa contra o trio acusado do crime. Uma coincidência se transformou num pesadelo para a família que alega inocência. Delaine diz que o marido, Renato, e o tio dele, Fernando, não saíram para trabalhar naquele dia porque chovia. Um é ajudante de pedreiro e o outro tem uma banca que vende água de coco. Já Ricardo, que é operador de empilhadeira, estava de férias. Nós tínhamos saído para a feira por volta de meio-dia, voltamos, estava aguardando as coisas e foi quando a polícia chegou em minha residência. O advogado da família alega que a Polícia Civil cometeu uma ilegalidade ao entrar na casa sem mandado de prisão e diz ainda que o reconhecimento por parte das vítimas desrespeitou o que diz a lei. Na verdade, esse reconhecimento deveria colocar o quê? Outras pessoas supostamente parecidas ao lado e a vítima, então colocar a vítima, né, para reconhecer. Ah, é ou não é, mas não foi feito isso. A defesa já entrou com vários pedidos de habeas corpus para tentar soltar o trio, até mesmo no STF em Brasília. Renê, preso há 1 ano, é réu confesso e afirmou na justiça que os parentes presos são inocentes. Em abril do ano passado, o promotor que cuidava do caso pediu a soltura dos 3 acusados, mas a juíza responsável não acatou. 8 meses depois, em dezembro, outro promotor teve um entendimento diferente e pediu a manutenção da prisão. O processo está perto do fim. Faltam só as alegações finais para o julgamento, o que aumenta o desespero da família com uma possível condenação. Nós, às vezes, falamos, meu Deus, quando vai parar, quando vai acabar, dói, machuca. Tenho a certeza que a verdade vai vir à tona, que nós vamos provar a inocência da minha família. É claro que a gente vai acompanhar esse caso. Tentamos uma entrevista com a juíza Maria de Fátima Guimarães, responsável pelo caso, mas fomos informados que os magistrados não podem se manifestar sobre processos em andamento.